Respostas aos ateus. Olá, este escrito de meu blog é direcionado aos ateus, pessoas que não acreditam na existência de Deus. Tenho visto alguns deles afrontando e zombando dos cristãos e de Deus. Alguns falam coisas absurdas e de baixo nível, o que não passa de falta de respeito e falta de educação. Primeiramente quero falar que todos têm o direito de crer no que quiser, assim como todos têm o direito de criticar ou refutar o que quiser. Porém deve ser com respeito, sem ofender ninguém. É desta maneira que venho falar agora. Os argumentos deles são sempre os mesmos, argumentos que logo irei responder aqui. Se dizem inteligentes, dizem que seguem a razão, o raciocínio lógico e as evidências. Geralmente são voltados para a ciência e acreditam na evolução. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte: vou comparar os ateus e os cristãos, para ver dentro da razão, do raciocínio lógico e das evidências, qual faz mais sentido, a criação divina ou a evolução. Vou começar lá do princípio. Os ateus creem que o mundo veio de uma suposta explosão cósmica, e então tudo veio evoluindo gradativamente, porém eles não têm provas disso, acreditam nisso pela fé. Já os que creem na criação divina, acreditam que Deus criou o mundo através de seu poder, como é relatado na Bíblia, que é a palavra de Deus. O que também para crer é preciso ter fé. Até aqui está tudo igual. Apesar das teorias serem extremamente diferentes, em questão de razão ou lógica está empatado, pois nenhum nem outro pode provar nada, ambos acreditam pela fé. Prosseguindo, então os ateus acreditam que de alguma forma, não explicada, houve vida, uma espécie de vida, e que esse ser com o passar do tempo evoluiu, e segundo a imaginação deles, dizem que os seres aquáticos evoluíram para répteis, e de répteis, uns evoluíram para mamíferos e outros para aves. Então nesse caso haveria provas dessa teoria nos registros fósseis, pois se houve evolução entre as espécies isso seria encontrado nos registros fósseis. Por exemplo, um animal meio peixe e meio réptil, ou meio réptil e meio mamífero, enfim, em forma de transição. E foi exatamente isso que foram procurar, animais em forma de transição nos registros fósseis. Porém, infelizmente para eles, nada foi encontrado. Já os que creem em Deus, creem que Deus criou todos os seres com seu poder, assim como nos relata a Bíblia. E graças à busca dos ateus em provarem sua teoria da evolução, ao invés de encontrarem provas da evolução, encontraram provas da criação divina, pois todas as espécies foram encontradas já prontas, sem nenhuma forma de transição ou evolução gradual. Veja mais detalhes no vídeo: Criação versus Evolução, dando assim evidência a favor da crença em Deus. Sendo assim podemos dizer, que em relação à razão, o raciocínio lógico e as evidências, os que creem em Deus estão na frente. Continuando, então já sem provas da evolução gradual, sem evidência alguma, os evolucionistas e ateus se esforçam em questionar a existência de Deus, achando eles que assim podem provar suas teorias. E dizem Deus não existe, pois a onipotência, onisciência e onipresença não fazem sentido, pois se existisse um Deus, e ele fosse onipotente que tem todo o poder, onisciente que sabe de todas as coisas e onipresente que está em todos os lugares, segundo o pensamento deles, não poderiam haver acidentes, problemas e coisas desse tipo. Os ateus dizem se existisse um Deus justo, não haveria fome, nem morte de pessoas inocentes. Os ateus dizem se existisse um Deus que cura, não haveria doenças, ou as pessoas seriam curadas. Os ateus acham que pelo fato de desdenharem e zombarem de Deus, se ele existisse ele os faria algo de mal ou coisa desse tipo. Questionam textos bíblicos, pois com sua escassa visão, não conseguem compreender o significado do texto bíblico, então dizem a contradição. Então vos digo, preste atenção, e procure usar sua lógica e raciocínio, diante de minhas respostas a seus questionamentos. A primeira coisa que vocês precisam entender é que Deus tem uma forma estabelecida de trabalhar, a qual foi estabelecida por Ele mesmo, forma esta que eu vejo como perfeita e justa. Certamente que neste momento vocês ateus duvidam, e questionam minha forma de ver. Mas veja agora. O fato que Deus seja onipotente, onisciente e onipresente, não significa que ele tem obrigação de evitar as consequências dos maus atos e más escolhas das pessoas. Por exemplo,
Em um acidente de trânsito, uma pessoa dirigindo bêbada, bate em outro carro, onde está uma família, e os filhos dessa família vêm a falecer. Os ateus logo dizem: tá vendo, Deus não existe, isso não é justo, ele deveria ter evitado, mas o que eles não sabem é que, como eu disse anteriormente, a culpa está nas escolhas e nos atos das pessoas. O erro pode ter começado muito antes do fato. Sempre que algo assim acontece, alguém está desobedecendo a Deus. Nesse caso é o motorista bêbado. Ou seja, o motorista bêbado, que infringe o mandamento de não sermos beberrões, causa o acidente, assim como o assassino, infringindo o mandamento não matarás, vai causar morte. Podemos ir mais a fundo ainda: a criação inadequada destas pessoas que infringem os mandamentos de Deus, ou influência de amizades com pessoas más, que também tiveram uma criação inadequada. Enfim, podem ser inúmeras as causas, mas todas elas são por desobedecer a Deus. Já em questão as vítimas, que não tem nada a ver com os atos dos agressores e responsáveis, Deus se faz justo em amparar e tomar para si, em salvação, aos que são justos diante dele, ainda que tenham suas vidas impedidas por um ato desobediente e irresponsável de outra pessoa. O fato de haver fome, acidentes, ou morte de inocentes, não anula a existência de Deus, mas estas coisas ocorrem pelo fato das pessoas causarem isto desobedecendo a Deus. No caso da fome, a culpa é das pessoas, do sistema governamental, desigualdade social, pois Deus criou a terra com capacidade de suprir em alimentos a todos. Já em relação a doenças, eu digo a vocês que sinceramente, não sei dizer, se a causa delas são por haver se multiplicado o pecado no mundo, ou são causadas por acidentes de criações de laboratório, ou se por outros fatores. Não posso afirmar nada com total certeza, mas posso dizer que isso não anula a existência de Deus. Até porque Deus nos revela em sua palavra Bíblia que haveriam pestilências. Agora, em relação a pessoas que não alcançarem curas físicas, então os ateus questionam por existir pessoas que não são curadas por Deus. Sobre isso sabemos que para ser curado é preciso fé, para ter fé é preciso ouvir da palavra de Deus. Sem isso não podem alcançar cura nem salvação. Mateus 9:27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9:28. E, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós, que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Mateus 9:29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Atos 14:9. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Atos 14:10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Veja mais detalhes no vídeo. Palavra de cura. Então os ateus levantam mais um questionamento, e dizem se a condição é essa mesmo. Então por que os que não têm condições de ter fé, como doentes mentais, ou crianças pequeninas, não são curadas? Respondo agora a vocês. A resposta é praticamente a mesma, a falta de fé, mas agora se trata da pessoa que está orando, e também dos que estão procurando a cura para a pessoa doente, principalmente se os que estão procurando a cura para a pessoa doente a fizer com o intuito de um incrédulo, apenas testando a Deus. Ai que não vai acontecer mesmo. Pois como podemos ver nos textos bíblicos, em uma cidade onde havia incredulidade, Jesus não operou muitos milagres ali. Mateus 13:58, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Portanto, isso não anula a existência de Deus. Neste caso, o fato do milagre não acontecer não é por não existir um Deus, mas sim pela incredulidade das pessoas, tanto do que ora, quanto do que recebe a oração ou do que busca cura para outra pessoa. Até porque vocês se esquecem dos milagres que acontecem, falam como se nunca houvesse acontecido um milagre, ou como se todos não passassem de fraudes. Os ateus se preocupam em questionar o que não entendem, argumentando contra o que não entendem, e já sem explicação dizem não existe. E se levantam com questionamentos como: por que Deus criou a árvore do bem e do mal? Ele não sabia que iriam comer dela. Resposta:
É porque Deus é justo, pois se ele cria um ser, e não dá a ele a possibilidade de errar, ele seria injusto, pois estaria de certa forma obrigando aquele ser a obedecê-lo. O fato de haver a possibilidade de errar não significa que deve-se fazer o errado. Se Deus já sabe de todas as coisas, então ele já sabe quem vai para o céu, por que então prega a todos? Resposta: sim, ele sabe quem vai ou não vai para o céu, porém ele dá a todos a mesma oportunidade, para que assim ele seja justo, e que no dia do juízo, os que forem condenados, não possam dizer eu não tive oportunidade. Se Deus tem todo o poder, então por que não nos obriga a segui-lo? Resposta: Deus não nos obriga, porque nos fez para sermos livres. Ele nos deu livre arbítrio, temos o poder de escolher, mas para que não fizéssemos escolhas que nos prejudiquem, como muitos têm feito, Deus nos dá orientações, poder para nos obrigar sim ele tem, porém se assim fizesse ele não estaria sendo justo. O grande problema dos ateus é que por não compreenderem as coisas, não querem reconhecer que são pequenos, e incapazes de saber, então criam teorias, e se enganam. Eu os resumo como pessoas que querem ser donos de suas próprias vidas, não querem se submeter a Deus, então procuram desculpas, em suas próprias mentes, para se enganarem acreditando que não terão de dar conta diante de Deus. E ao passarem essa ideia às pessoas, acabam por prejudicar não somente a salvação delas, mas também em contribuir para um mundo cada vez pior, pois as pessoas ao se afastarem de Deus, se esquecendo que prestarão contas diante dele, cometem barbaridades horríveis. E digo mais, a prova que os ateus querem para crer em Deus, como eles querem, certamente eles terão, porém será tarde demais. Existem também coisas que não cabem a nós, ou então que não somos capazes de entender, porém mais uma vez, eu digo que o fato de não entendermos as coisas, isso não pode anular a existência de Deus, pois acreditando vocês ou não, Deus tem transformado vidas, salvado, curado e libertado pessoas. Parem de se enganar com pensamentos e argumentos tolos. Eu os desafio agora a verem as obras de Deus de perto. Vá a uma igreja e veja as obras de Deus, se são verdadeiras ou não.